Fala, rapaziada. Bom, nosso bate-papo hoje vai ser sobre os principais tipos de bombas utilizados nos sistemas fotovoltaicos para bombeamento, que é o nosso objeto de estudo, né, desde a última videoaula. Mas não somente isso. É interessante também que nós conheçamos quais são os principais tipos de bombas para saber qual a melhor bomba a ser utilizada para uma determinada finalidade. Nós já aprendemos a dimensionar a potência da bomba a ser instalada, né, e o quantitativo de painéis fotovoltaicos para atender uma determinada carga, mas dependendo da finalidade para que a bomba seja utilizada, a gente tem que fazer uma escolha em função desses tipos, né, das características operacionais e de desempenho de cada bomba, baseada nas curvas e nas relações matemáticas que são representativas daquela bomba, e também em função do valor, né, que a gente está interessado para aquela aplicação. Às vezes a bomba ela atende às especificações técnicas do sistema, mas tem um valor muito alto, isso acaba encarecendo o projeto. Então tem que fazer esse balanço aí para que no final das contas a gente tenha um sistema como um todo mais eficiente possível e que atenda às características de desempenho, né? Então, basicamente hoje o que a gente vai ver são os tipos principais de bombas da literatura, né, preconizados na literatura, as aplicações de cada tipo, as características construtivas e operacionais, as curvas de cada tipo de bomba, as relações matemáticas, tá certo? E mais alguns detalhes que a gente vai ver lá na frente. Tá? Então, basicamente, para as bombas, né, a gente tem as bombas hidráulicas, né, eu coloquei esse desenhinho aqui para brincar com vocês, mas para as bombas hidráulicas a gente tem bombas de dois tipos, que são as bombas dinâmicas ou centrífugas e as bombas alternativas ou ainda de deslocamento positivo ou volumétricas. Bom, as bombas centrífugas, né, elas te dão uma maior vazão e uma menor pressão. As bombas alternativas ou volumétricas, elas te dão uma menor vazão e, em consequência, uma maior pressão. Então, se eu estiver interessado em muita vazão para o meu sistema, eu escolho bombas centrífugas. Se eu estiver interessado em muita pressão para atender o meu sistema, eu escolho, então, bombas alternativas ou volumétricas ou de deslocamento positivo. Desvantagem desse tipo de bomba alternativa, é que elas são muito caras, têm um preço maior quando comparado com bombas centrífugas. Marcel, e na prática, o que é que eu vou escolher? Bom, aí eu vou te dizer, depende da tua aplicação. Né? Por exemplo, se eu estivesse trabalhando numa indústria de mineração e que eu tivesse que bombear polpa mineral, eu escolheria a bomba alternativa, né? Porque ela me dá uma maior pressão para o meu sistema, tá certo? E aí eu atenderia aquela minha demanda. Né? Mas eu também estou interessado em muita vazão para bombear aquela quantidade de polpa mineral. O que é que eu faço? Eu faço uma associação de várias bombas dessas aqui, tá certo? E aí eu obtenho então a vazão que eu desejo. Então depende da aplicação para fazer a escolha, tá? Basicamente o que eu quero que vocês lembrem é que as bombas dinâmicas ou centrífugas, elas têm esse nome exatamente porque elas disponibilizam, né, a energia, em sua maior parte, na forma de energia cinética, que é exatamente essa a definição de um equipamento chamado bomba, né, de uma motobomba. Bom, a motobomba ela pega uma quantidade de fluido, tá certo? E através da conversão de energia mecânica, ela transfere aquela energia mecânica que está no rotor da bomba, tá, para a massa de fluido, e essa massa de fluido ela é então impelida, né, com mais energia cinética ou mais energia potencial, vai depender do tipo de conversão de energia que você quer fazer. No caso de uma bomba centrífuga, a gente tem esse desenhinho aqui, olha, em que a gente tem aqui o rotor, tá certo, da nossa bomba. Imagina que eu peguei uma bomba e fiz uma secção transversal nessa bomba e coloquei ela de perfil para a gente verificar como é que ela é por dentro. Então aqui eu tenho o rotor da minha bomba e aqui eu tenho as pás do meu rotor. Essas pás elas vão fazer um movimento circular com uma determinada frequência, tá?
E à medida que esse rotor for girando e a água for sendo admitido, o fluido for sendo admitido aqui na bomba, né, esse fluido então ele vai ganhando energia cinética nesse movimento aqui de giro das pás, tá? E aí esse rotor, também chamado impelidor, vai então impelir essa água que vai para uma determinada saída e vai atender uma determinada carga, vai para um reservatório, enfim, tá? Então essa é a filosofia de operação das bombas centrífugas. Bom, as bombas centrífugas, elas têm alguns tipos de conformações, né? Existem as bombas centrífugas multi-estágio e simples estágio. O que é isso? Imagina que esse rotor, esse impelidor aqui, ele é um disco, tá certo? E no caso da bomba de simples estágio, ele é um disco único, que vai pegar aquela quantidade de fluido, vai girar e vai fornecer energia cinética para esse fluido, então ser impelido da bomba para atender a carga. No caso da multiestágio, é como se ao invés de um único disco, eu tivesse vários discos, e esses discos eles fossem acoplados por um sistema, tá certo? De modo que a bomba ela vai ficar um negócio gigantesco. E aí mais energia cinética então vai ser transferida para a massa de fluido, para o fluido então ser impelido da bomba. Tá? Existem também outros tipos de bomba, que são as top-top ou top axial. Isso aqui está mais ligado à conformação dos dutos, né, de entrada e saída da bomba. No caso do fluido ser admitido por cima e sair por cima da bomba, é essa configuração top-top que a gente usa. Se ele entrar por cima e sair pelo eixo, para uma direção paralela ao eixo da bomba, sair de uma forma axial, então a gente diz que ela é uma bomba do tipo top axial, tá certo? No caso das bombas alternativas ou volumétricas ou de deslocamento positivo, basicamente nós temos dois tipos. Nós temos as bombas de pistão e temos as bombas rotativas. Bomba de pistão é a bomba mais simples que tem. É um pistão, tá certo? Que ele vai pegar uma determinada massa de fluido, tá certo? E vai empurrar essa massa de fluido num êmbolo, tá? E aí então essa massa de fluido ela vai ser impelida. Então o pistão ele vai e volta, vai e volta. No que ele vai, ele empurra o fluido, no que ele volta, ele admite fluido para no próximo ciclo ele impelir novamente esse fluido, tá certo? A de simples efeito, ela empurra o fluido só na ida. Então o pistão ele empurra o fluido e o fluido vai embora com uma determinada energia, com uma determinada quantidade de movimento. A de duplo efeito, ela empurra o fluido tanto na ida quanto na volta do pistão, tá certo? E tem ainda a bomba de diafragma. O que é esse tal desse diafragma? Imagina o seguinte, eu te falei que a bomba de pistão ela tem um pistão que empurra o fluido na ida, ou pode impelir na ida e na volta, né? Se esse fluido, por exemplo, fosse uma solução aquosa de uma polpa mineral, se eu for diretamente colocar o pistão em cima dessa polpa mineral, o que vai acontecer com o pistão? Ele vai comer todo, né? Então, entre o pistão, tá certo, e o êmbolo, vai existir o quê? Vai existir um diafragma que vai fazer essa transferência de energia, evitando com que a polpa mineral ou que o fluido corrosivo que o pistão da bomba fosse impelir, seja corroído por aquela solução, tá certo? Então, para as bombas de pistão é isso, simples efeito, duplo efeito ou ainda diafragma. Tá? E tem ainda as bombas volumétricas ou alternativas rotativas. Rotativa por quê? Porque tem alguma coisa que está rodando ali, que está girando. Aí tem as bombas rotativas de lóbulo, de engrenagem, de parafuso e ainda de vênio. A de lóbulo e a de engrenagem, elas têm um princípio de funcionamento muito parecidos. Imagina que tu tenha duas engrenagens ou mais engrenagens que estejam acopladas, e aí um dente da engrenagem vai acoplando no outro e vai girando numa transferência de movimento circular, tá certo? Com uma determinada frequência ali daquele rotor, e aí o fluido que vem por cima, ele vai sendo empurrado para baixo à medida que essas engrenagens elas forem girando e empurrando esse fluido para produto de saída, tá certo? A engrenagem, porque são engrenagens mesmo que fazem isso. No caso das de lóbulo, é como se essas engrenagens elas tivessem assim um formato tipo de uma pétala de rosas,
tá? Lóbulos florais, né? Por isso que é bomba de lóbulo, tá certo? Então, um funcionamento muito parecido para de lóbulo e para de engrenagem. A de parafuso, o princípio é parecido com a de lóbulo e de engrenagem. Em vez de engrenagem, é um parafuso mesmo. Um rotor helicoidal, tá certo? Que vai pegar aquela massa de fluido e vai impelir. Aí tu diz, Marcelo, onde eu posso ver essas bombas de parafuso serem aplicadas? Em fluidos com uma viscosidade muito grande, por exemplo, lama. Tu quer tirar a lama de um determinado lugar, de uma determinada barragem, não sei, de algum lugar, um fluido muito viscoso. Não seria interessante usar nem a de lóbulo, nem a de engrenagem, nem a de vane. Você utilizaria uma dessa de parafuso mesmo, que ela vai pegar aquela quantidade de massa, de fluido, com muita viscosidade e vai dar a pressão necessária para que aquele fluido seja escoado, sofra um escoamento, tá certo? E por último, a bomba de vane, que é uma bomba rotativa também, uma bomba mais especial. Bomba rotativa, todo tempo está surgindo uma nova aí, então tem muita coisa aí, tá? A bomba de vane, ela tem um princípio de funcionamento parecido com a de lóbulo, a de engrenagem, tá? Em que uma grande quantidade de energia potencial gravitacional é fornecida àquela massa de fluido, tá certo, pessoal? Bom, pelo nome das bombas, vocês já conseguem identificar o porquê que aqui a bomba é chamada de dinâmica e aqui ela é chamada de volumétrica, né? Por que a bomba é volumétrica? Volumétrica porque eu pego uma determinada quantidade de volume de fluido, né? Por exemplo, se for uma bomba de pistão, e vou impelir aquela quantidade fixa. No próximo ciclo da bomba, a mesma coisa. Aquela quantidade de fluido vem e aquele volume de fluido, então, ele é impelido pela bomba, tá certo? Então, como a quantidade de fluido a ser impelida, normalmente ela é fixa, então é muito fácil você ter um controle da vazão desse tipo de bomba, porque você sabe quanto é a rotação ali que tá acontecendo, tá certo? Então você tem muito controle da vazão nesse tipo de bomba. Já no caso das bombas dinâmicas, o nome mesmo está sugerindo, ela é dinâmica. Então, a quantidade de fluido ali, você não sabe muito bem quanto é que está entrando, quanto é que está saindo, então você acaba tendo pouco controle da vazão. Então aqui uma estratégia de controle seria muito interessante para esse tipo de bomba, né? Pode ser um controle clássico do tipo proporcional integral derivativo, um controle PID, fecha uma malha de controle em torno do motor da bomba e aí tu consegue controlar efetivamente quanto de vazão, quanto de pressão aquela bomba vai estar efetivamente disponibilizando para o teu sistema. Tá, pessoal? Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem de tipos de bombas. Tá? É importante que você conheça isso aqui para não passar vergonha e nem ficar pensativo na hora de fazer o dimensionamento da tua bomba para atender o teu sistema. Tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho de curvas de bombas. Eu falei para ti que as bombas dinâmicas ou centrífugas, elas disponibilizam uma grande quantidade de energia cinética para o fluido, e as bombas alternativas ou ainda de deslocamento positivo ou volumétricas de energia potencial. Uma energia pode ser convertida na outra, porque no final das contas tudo é energia mecânica, tá certo? Bom, para as bombas alternativas, que são bombas mais caras, que normalmente tu não vais ter isso na indústria, nem em outras aplicações que tu vais fazer, porque são bombas realmente muito dispendiosas, mas que tem aplicação muito grande, muito boa. A curva da bomba ela é sempre quem? Ela é a pressão, a letra P aqui representando a pressão pela vazão, letra Q. Tá? Então, a pressão disponibilizada para uma certa faixa de vazões, ela é sempre fixa, né? Então tu pode aí trabalhar com o teu sistema a pino aí, que a bomba sempre vai estar, à medida que eu vou aumentando a rotação do motor, eu vou estar aumentando a vazão, né, que vai sendo disponibilizada, e posso ir aumentando a pressão para atender o meu sistema. E a bomba vai estar lá rodando tranquilamente, né? Essas bombas aqui, inclusive, tem que ter muito cuidado com elas, porque tu pode chegar num determinado ponto de muita vazão, muita pressão, que a bomba pode, inclusive, explodir, né? Então tem que ter cuidado aqui na operação dessas bombas, mas você vê que ela tem uma faixa de operação muito, muito interessante, muito vasta, né? Em detrimento disso, as bombas centrífugas não. A bomba centrífuga, a curva delas é essa coisa triste aqui, ó, que é o que normalmente tu vai ter na prática.
é isso aqui, meu amigo. A vida real é isso aqui, é bomba centrífuga, não tem jeito. Essa curva triste aqui, essa tristeza. À medida que a vazão vai aumentando, a pressão ó, vai caindo. Né? Essa coisa horrorosa aqui, coisa triste. Até a curva é triste, né? Mas é o que se tem na prática. Então tu percebes que logo de cara aqui que a bomba centrífuga ela te dá muito menos folga de operação do que a bomba alternativa. Por quê? Vamos estudar aqui uma coisinha rápida que é a curva do teu sistema. Da mesma forma que a bomba ela tem curva característica, o sistema também tem uma curva de pressão por vazão, que é dado por essa exponencial aqui, onde a pressão ela é proporcional ao quadrado da vazão. Tá certo? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um sistema S para as duas bombas e vamos imaginar a operação. Vamos imaginar primeiro a operação para a bomba alternativa. Olha que interessante. Se eu quiser trabalhar nesse ponto bem aqui, em que a vazão é Q1 e a pressão é P1, eu posso. Se eu quiser trabalhar nesse ponto aqui, aumentando a vazão do meu sistema e aumentar a pressão, também eu posso. Se eu quiser trabalhar nesse ponto, também eu posso. E aqui também eu posso. E aqui, bem aqui nesse ponto, bem, aqui eu já não posso, aqui eu tenho que trocar a bomba. Tá? Então percebe que a faixa de valores de operação da bomba é muito interessante. Aí tu me perguntas assim, Marcelo, se eu quiser trabalhar nesse ponto, bem aqui, PX, de pressão PX, e manter essa vazão aqui, Q1, não posso. Por quê? Porque veja bem o seguinte, a menos que eu troque de bomba, eu posso fazer isso. Porque para esta pressão aqui que eu quero aumentar para o meu sistema, a bomba ela não teria essa vazão Q1, ela teria essa vazão aqui ó, na curva do sistema QX. Aí tu diz, Marcelo, eu não posso fazer nenhuma modificação no sistema para que essa minha bomba continue operando nesse ponto de vazão Q1 aqui, mantenha a rotação do rotor da bomba e eu atenda com essa pressão? Pode. Tu podes fazer o estrangulamento, por exemplo, de uma válvula do teu sistema, e tu vai aumentar a perda de carga do sistema, drasticamente a pressão do sistema vai subir, e essa curva do sistema ela vai cair nesse ponto exatamente aqui que tu deseja. Tá? Então tem que ter essa malícia aí para entender como é que eu vou trabalhar com essa bomba alternativa. Vocês veem que a flexibilidade dela é muito maior, em detrimento da centrífuga. Imagina que eu tenho o ponto Q1 aqui, P1, que está o meu sistema, tá? E a interseção dele com a curva da bomba é essa bem aqui. Tá? Se eu quiser mudar a rotação do meu rotor, eu mudei aqui a rotação do meu rotor. Tá? Digamos que eu tenha aumentado a frequência, tá, de rotação. Eu vou me deslocar para essa outra curva aqui paralela. Só que vê que não tem muita folga. Né? Esse ponto aqui ele tem pouca liberdade para correr aqui nesta curva. Mesma coisa acontece se eu diminuir a frequência, diminuir a rotação, eu vou cair nessa curva aqui. Então, normalmente, para as bombas centrífugas, a pressão e a vazão, elas, para atender um determinado sistema, elas acabam ficando numa faixa fixa. Claro que tem algumas mudanças que podem ser feitas na própria bomba, que podem alterar um pouco esse ponto de operação aqui, como é o caso da mudança do diâmetro do rotor, enfim, a mudança da rotação, que a gente vai ver lá na frente quando a gente for estudar as relações das bombas, bem aqui, que é possível fazer isso, tá, pessoal? Então, basicamente é isso, tá? Na prática mesmo, tu vai trabalhar com essa daqui. Então, te prepara que tu vai ter dificuldade, porque essa daqui, realmente, ela não te dá muita folga. Tem pouco controle da vazão e, normalmente, a operação dela, ela é pouco flexível, tá? Então, as principais relações para as bombas são essas aqui. A vazão 1 dividido pela vazão 2 ela é igual a N. N é a rotação do rotor da bomba, em RPM, rotações por minuto. Tá? Dividido por N2. Tá, Marcelo, o que isso representa? Olha só. Eu estou trabalhando numa vazão Q1 com uma rotação Q1. Se eu quiser aumentar ou diminuir a minha vazão para um valor Q2, o que eu devo fazer com a minha rotação N2 para que eu obtenha esse ponto? É isso que essa relação aqui está me dizendo. A mesma coisa para a altura manométrica. Tem uma altura manométrica H1, uma rotação N1 e uma altura manométrica H2 com uma rotação N2. O que eu tenho que fazer para aumentar ou diminuir a minha rotação de H1 para H2 com a minha altura manométrica, com a minha rotação? O que eu tenho que fazer de N1 para N2 para que eu tenha esse resultado maior ou menor? Tá? Então a variação aqui já é quadrática. No caso do diâmetro, D1
e D2 do rotor. Se eu quiser aumentar ou diminuir, eu posso aumentar ou diminuir o diâmetro, né? Mudar as características da bomba, construtivas da bomba. E aí eu vou obter uma cota maior ou uma cota menor de altura manométrica para aquela determinada bomba. E eu posso também fazer com a potência da bomba. A potência, se eu quiser aumentar ou diminuir de uma potência 1 para uma potência 2, aí eu já vou ter uma variação cúbica com a rotação do meu rotor, tá certo? Lembrando para vocês do último vídeo que a potência da bomba ela é quem? Ela é o produto entre o peso específico, onde o peso específico, gama, ele é dado pela razão entre o peso, a força-peso aplicada em uma determinada quantidade de volume do fluido, então é peso por volume, a unidade no SI é Newton por metros cúbicos, tá certo? Vezes a vazão, vezes a altura manométrica, dividido pela eficiência da bomba, que normalmente é baixa, em torno de 55%, 60%, eu ainda estou sendo muito otimista, tá? Ou ainda eu posso dizer que a eficiência, passando isso aqui lá para o outro lado, multiplicando e a potência dividindo, vai ficar a eficiência da bomba ela é igual a quem? Ah, mas aqui apareceu o Roger, cadê o gama? Falei para vocês que o gama é peso por volume. Se é peso por volume, é massa, gravidade dividido por volume, certo? Mas quem é o volume? Lembra da densidade? A densidade ρ ela é massa pelo volume. Então o volume ele é quem? Ele é a massa dividido pela densidade. Então vai ficar massa gravidade dividido por quem? Por massa por volume. Corta massa com massa, certo? E a gravidade vai ficar 1 sobre gravidade, a gravidade vai subir, então vai ficar ρ, que é a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura manométrica, vezes a vazão, dividido pela potência da bomba. Então já percebe o seguinte, como eu te falei que a potência da bomba, para eu variar ela tem uma relação cúbica com a rotação do rotor, então essa eficiência aqui também ela vai ser uma função cúbica, tá certo? De quem? Da vazão, tá? Porque a vazão ela está intimamente ligada à rotação do rotor. Então a eficiência ela vai ser função cúbica da vazão, tá ok? É o que a gente observa aqui nessas curvas de altura manométrica versus vazão, que normalmente isso aqui é dado pelo fabricante, tá? Ou então tu podes obter através de uma planilha de Excel, de um software que tu esteja trabalhando, e a eficiência em função de quem? Da vazão também. Tá? A altura manométrica em MCA, que é metros de coluna de água, ela tem essa curva aqui, esse jeitão para a bomba centrífuga, tá bom? Esse jeitão aqui, vazão em metro cúbico por hora. Digamos que eu queira operar a bomba com uma eficiência máxima de operação. O que é que eu faço? Eu vou lá no ponto da curva de eficiência da bomba em percentual em função da vazão, digamos que essa eficiência máxima, sei lá, seja 55%, vai estar nesse ponto aqui, eu vou lá e espelho esse ponto no gráfico da altura manométrica para a mesma vazão. E aí eu vou saber quanto é que eu vou ter de altura manométrica para operar a bomba com eficiência, com rendimento máximo, tá? E ainda, essas curvas aqui que a gente chama de curvas de isorrendimento. O que é que elas estão nos dizendo? Imagina aqui que eu tenho a curva de altura manométrica em função da vazão para uma frequência de 60 Hz de operação. E aí eu quero mudar a rotação do meu rotor. Quero mudar a frequência. Quero diminuir a frequência. Então eu vou sair desta curva para esta outra curva aqui. Quando eu diminuo a frequência, eu percebo que automaticamente eu tenho um deslocamento desse ponto de potência da bomba P1 para uma potência mais baixa, P2. Mas mesmo assim, eu me mantenho nessa curva aqui, ó, nesta curva aqui cheia, que é a curva de quem? É a curva de rendimento. Então essa curva aqui a gente chama de isorrendimento. Por quê? Mesmo eu diminuindo a potência, diminuindo a frequência, eu acabo fazendo o quê? Eu acabo mantendo o rendimento da bomba. Sei lá, vamos dizer que a bomba aqui ela tem um rendimento de 50%, tá certo? Nessa faixa aqui ela vai ter um rendimento, por exemplo, de 20%. E aqui ela poderia ter um rendimento máximo de 55%. Então, essas curvas de isorrendimento também elas são muito importantes para atender esta altura manométrica aqui, HX, sei lá, 30 metros de coluna de água, por exemplo. Tá, pessoal? Então, basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nas próximas videoaulas. Um abraço e até lá!